Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje já vamos à estrada à boleia da campanha do Chega com o Luciano Alvarez, mas já lá vamos. Para já, deixem-me dar as boas-vindas à Ana Sá Lopes. Olá, Ana. Olá, Ruben. E à Helena Pereira. Olá, viva. Estamos a comentar a atualidade da campanha eleitoral, que já está a chegar ao final desta primeira semana. Ainda calma, que ainda há muito tempo pela frente. Mas o que é certo é que estamos a aproximar-nos muito rapidamente deste dia das eleições legislativas. Para já, vamos ao som do dia, um som do líder do PS, Pedro Nuno Santos. Nós executamos, avançamos, decidimos coisas e fazemos coisas, porque nós estamos a mostrar a obra, estamos a mostrar trabalho e nós temos de ter orgulho na capacidade que nós temos de fazer coisas e nós conseguimos fazer. O pior que podia acontecer era andarmos para trás, era pararmos e andarmos para trás para quem não fez nada. Ana, vamos começar com a campanha do PS, ainda antes de percebermos também o que é que aconteceu na campanha do LIVRE, porque o Rui Tavares tem uma declaração muito importante nesta quinta-feira. Mas o que é certo é que Pedro Nuno Santos voltou ao continente e voltou para mostrar obra feita, ainda que a obra não esteja feita, esteja a ser feita com muito atraso. Aliás, com 5 anos de atraso no Alentejo foi uma linha ferroviária, a linha ferroviária de alta velocidade entre Évora e Badajoz, que está a ser feita e que devia ter inaugurado como ministro e que não conseguiu. Pedro Nuno voltou a ser o fazedor e a ter agenda do seu lado ou ainda está a correr atrás do prejuízo, Ana? Eu acho que Pedro Nuno voltou, no fundo, ao seu melhor ativo eleitoral, que é esse cognome que ele atribuiu a si próprio do fazedor. Ele tem andado numa campanha muito errática, muito zigue-zagueante, muito num fato que não é o dele. Mas quando ele veste lá o capacete, põe o capacete, não é veste, põe o capacete lá das obras e mete o colete cor de laranja, isso dá-lhe, junto de algum eleitorado, um potencial, enfim, de voto que eu penso que os últimos dias não estavam a dar. É engraçado que normalmente os portugueses preferiam políticos de fato e gravata e agora preferem políticos de colete, não é? Portanto, o que está na moda é ser um político de colete. Pelo menos no caso de Pedro Nuno Santos, é o fato que lhe assenta melhor. Não é a gola alta, por muito que muita gente o ache o daddy, não é a camisa, não é a gravata, é aquele fato, porque é um fato que tem a ver com o boneco que ele tentou construir para si e que em parte corresponde a alguma verdade, em que tentou fazer alguma coisa, não fez tudo a horas, não cumpriu prazos. Tu sabes melhor do que eu isso, Ruben, porque tu és um especialista em ferrovia. Não sei se merece tanto, mas sim, obrigado, Ana. Mas pelo menos tentou mexer alguma coisa no setor e isso acho que é indiscutível que tentou. E este é o melhor ativo que ele tem, porque discutir a herança do PS é muito difícil. De estar a discutir todos os dias. Ele, claro que a herança das contas certas, claro, mas depois são 8 anos onde aconteceram também coisas muito difíceis e que ele se vê obrigado a defender todos os dias. Não é a herança dele, ele não era primeiro-ministro, só que era o primeiro-ministro do partido dele, que ele não vai agora trair. Não está, por distância que tenha até em alguns momentos mantido relativamente a António Costa, a verdade é que não se está a ver qualquer distância nesta campanha. E isso coloca-lhe um problema muito, muito grave. E esta imagem do fazedor, que ele no início, é engraçado, tanto no início da campanha interna para secretário-geral, como até no início da campanha logo a seguir, ele tentou pegar nessa imagem, que era uma imagem, pelo que melhor me parecia. Entretanto, eu não sei como é que ele se esqueceu dessa imagem. Lembram-se no início em que ele anunciou a candidatura a secretário-geral, não arrastar os pés, parecia que repetia aquelas frases todos os dias. E depois isso apagou-se. Ou pelo menos nós que não estamos no terreno da campanha não estamos a ouvir. Helena, Pedro Nuno finalmente conseguiu posicionar-se nesta campanha. Nos últimos 4 dias temos olhado sempre para a AD em primeiro lugar. A AD é que conseguiu meter temas na ordem do dia e Pedro Nuno apenas reagiu. Finalmente vemos Pedro Nuno fazedor na campanha. Não sei que pelo menos a sondagem do público ontem, público RTP, mostrava que o PS conseguiu subir, quer dizer, estreitou a diferença em relação à AD, não é? E
portanto, pode estar mais bem disposto sobre esta intervenção em Évora e este hospital. Deixa-me só recordar que, mais uma vez, Pedro Nuno Santos debate-se com o problema da herança de António Costa, porque este hospital, para nós que estamos em Lisboa, não é? Eu não conheço bem a história deste hospital, mas já escrevi sobre ele. Vamos falar do Hospital Central, do Alentejo, que fica em Évora. Sim, mas que foi anunciado e prometido por este governo quando Adalberto Campos Fernandes, ainda se lembram de Adalberto Campos Fernandes, era Ministro da Saúde em 2016, que na altura dizia que já tinha o dinheiro suficiente para mandar construir o hospital e que seria no Orçamento de Estado seguinte, e chegou a estar previsto para 2021. Há um cartaz na altura que o SNS, Ministério da Saúde, tinha um cartaz, uma comunicação nas redes sociais a dizer que ia estar pronto em 2021, depois mais tarde rapou para 2023. Nós estamos em 2024, ainda não há, portanto, não sei, isto para responder que não sei se essa imagem cola nos eleitores de Évora, que devem conhecer esta história de trás para a frente e que devem estar fartos de esperar pelo... verdade. Eu não posso falar muito, que eu também sou descendente de alentejanos, mas na realidade vamos brincar um bocadinho com o estereótipo. Não te esqueças que o que esperaram pelo Alqueva, que até disseram aquele... É verdade. Construam, porra. Foi um grande momento alentejano. Um grande momento. Portanto, não sei, tenho dúvidas se essa imagem recentrou ou não e se está a resultar ou não. Hoje também foi tema a campanha do LIVRE. Rui Tavares esteve também no Alentejo, no Baixo Alentejo, no concelho de Odmira, um concelho muito marcado pela imigração, mas o que foi notícia foi a possibilidade que Rui Tavares abriu à direita. Ana, eu gostava de perceber contigo o que é que Rui Tavares disse ao certo sobre a possibilidade de entendimentos à direita. O que é que ele prometeu na prática? Ou o que é que ele disse na prática? Olha, eu também gostava, Ruben, também gostava de saber o que é que Rui Tavares disse ao certo. Porque, no primeiro momento, a leitura daquelas declarações de Rui Tavares, que é a direita democrática também tem que ter com quem dialogar, evidencia que Rui Tavares está disponível. Ele diz que é preciso para o bem do país, temos que fazer coisas para o bem do país, portanto ele fala com uma... Eu li as declarações, em que parece que está disponível para dialogar aprovando, caso a caso, muitas coisas de um governo de direita. Claro que isso... o que é que nós começamos a pensar? Que isso parecia estar a fazer do LIVRE o novo PAN, que é o partido que tanto pode aliar-se à direita como aliar-se à esquerda, consoante um programa em que suas medidas constem do programa respectivo. Oh Ana, mas é vantajoso para o LIVRE esta posição? Ou seja, o eleitor do LIVRE não é um eleitor típico de esquerda? O eleitor do LIVRE é um eleitor de esquerda, é um eleitor já não é um grande, não há muitos eleitores do LIVRE, mas a verdade é que nas sondagens está a subir, está à frente do PCP já com alguma consistência. O eleitor do LIVRE, eu acho que é um eleitor centrista, que entre o PS e o Bloco, há ali umas franjas, não é? Mas depois é um eleitor que, se calhar, pareceu-me que Rui Tavares estava a falar para o eleitorado do centro. Aquele eleitorado que não quer votar PSD, mas também já não quer votar PS e, portanto, pode achar que Rui Tavares pode contribuir para uma estabilidade à direita. O que é muito estranho, vindo de Rui Tavares, isto é que seria a ser verdade, porque, entretanto, veio uma espécie de uma correção do gabinete de imprensa do LIVRE, onde afinal parece que Rui Tavares queria só falar de revisões constitucionais. Nada disto faz sentido. Rui Tavares tem que explicar ao certo o que é que ele quer dizer com o que disse. Porque eu não percebi. Não percebi, quer dizer, primeiro achei que percebi e depois, a dada altura, afinal é revisões constitucionais. Para já não se fazem revisões constitucionais, são feitas entre o PS e o PSD. Os outros partidos são acessórios. Claro que podem contribuir, mas podem contribuir o Bloco de Esquerda, o PCP, o Chega, podem contribuir todos para as revisões constitucionais. Aquilo abre-se o processo. Mesmo no pior dos cenários, dificilmente PS e PSD não terão esses 2/3. Exatamente. Eu penso que no pior dos cenários, mesmo no pior dos cenários,
vai continuar a linha que fez com que todas as revisões constitucionais fossem negociadas entre o PS e o PSD. Portanto, não percebi nada do que o Rui Tavares disse. Não percebi nada. Olha, eu se aquilo realmente- se aquilo era para dialogar, ou seja, é que no fundo é assim, dialogar o quê? Vamos decidir que vamos aprovar uma moção de confiança, uma moção, como é que, às vezes quando estamos no Parlamento e estão lá delegações estrangeiras, então agora reunimos-nos todos para aplaudir a delegação estrangeira. Se a ideia é essa, com o governo de direita, muito bem, toda a gente já fez isso, toda a gente já aprovou moções do governo de direita de saudação a delegações estrangeiras. Portanto, se for de aprovar Mas acho que não era subsídios isso que com o as Rui Tavares vítimas... queria dizer, não é? Pá, então ele que explica o que quer dizer. Acho que ficou aqui uma grande dúvida. Quando eu ouvi Rui Tavares a falar, eu também achei que tinha percebido e achei bem, porque o que ele estava a dizer era de... ele falou que havia visões opostas entre o LIVRE e o PSD, por exemplo, e dá o caso da saúde, do Serviço Nacional de Saúde, e portanto achei realmente que era uma diferença, que era que ele tinha enveredado para outro caminho, porque ainda na terça-feira eu lembro-me dele estar a fazer um grande discurso, a pressionar Luís Montenegro, a dizer o que é que faria, como é que votaria uma moção de censura que o Chega diz que vai apresentar. E, portanto, na terça-feira ele estava nesse papel. Durante os debates, eu julgo que ele esteve bem durante os debates, mas passou muito a ideia de ser uma espécie era o amigo do Pedro Nuno Santos. É visto um bocado como um amigo de Pedro Nuno Santos e que o ajuda, não é? Como se fosse o PSB, não é? Ou seja, a equipa B do PS. É, porque é o único partido que diz abertamente que também iria para o governo, para uma solução até de governo com o PS, portanto, aliás, tem uma ministro posição do diferente das futuro. outras. Ministro do futuro, Ministro do futuro, Exato, na tem uma entrevista de posição ontem. e, portanto, estava nesse papel, não é? E agora, vai dizer isto, eu pensei assim, bom, realmente é diferente, mas, quer dizer, faz sentido no sentido em que Pedro Nuno Santos, no debate com o Luís Montenegro, também a determinada altura, quando o desafia a viabilizar o governo, também abre a porta até a negociar matérias de orçamento de Estado. Portanto, eu achei que Rui Tavares, ao fazer esta declaração, estava a fazer o mesmo, que é, se há ali uma matéria importante para o LIVRE, em troca da abstenção, não é? Podia, se um governo de AD viabilizasse, aprovasse uma medida sua, o partido podia abster-se, e portanto também não era o fim do mundo, era uma diferença em relação àquilo que ele tem vindo a dizer. Mas estamos ainda no início da campanha eleitoral e, portanto, era uma forma de quê? Eu pensei assim, do LIVRE se tornar mais útil, ser visto aos olhos das pessoas como Se bem que mais Rui Tavares não útil. quer ser o ministro do futuro governo da AD. Isso eu Não, acho mas que isso não. ele nunca Não, disse. Mas ele seria um isso governo nunca PS. diz, portanto. Agora, Eu acho que os partidos absterem-se. o ministro do futuro é governo Claro, PS. estava na brincadeira. Repara lá, eu até aqui nunca vimos Rui Tavares. O que é que. Eu acho que é mesmo preciso que o Rui Tavares explique o que quer dizer com isto. Sinceramente. Porque o Rui Tavares quer ser um PAN. Ou o Rui Tavares quer apenas dialogar com o PSD de maneira de que muitas das suas propostas, caso o PSD ganhe as eleições, muitas das suas propostas venham a ser aprovadas pelo governo PSD. Eu acho que é isso que ele quer. Ele quer dialogar com o PSD de maneira a que as suas propostas venham a ser aprovadas pelo PSD. Rui Tavares, explique-se, por favor. Neste jornal de campanha vamos então agora à estrada, público na estrada, com o jornalista Luciano Alvarez, com a caravana do Chega. Alô, Luciano. Olá, Ruben. Onde é que tu estás hoje com a campanha do Chega e que mensagens é que o líder André Ventura tem tentado passar nestes dias? Olha, neste momento estamos em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, onde está a decorrer mais um jantar comício. O André Ventura, o presidente do Chega, já passou por 5 distritos. Este aliás, é o 5º. Passou, começou no Porto, avançou para Aveiro, depois subiu para Braga, ontem esteve em Vila Real e hoje então sim em Bragança. A campanha do Chega é uma campanha muito diferente das outras campanhas. André Ventura optou por fazer quase tudo em reportes. Tem, durante o período oficial de campanha, 23 almoços e jantares comícios. Quando muitos dos outros andam na rua, ele anda em jantares comícios. Só foi 2 vezes à rua, no Porto e em Braga, e agora só regressa no dia 8 em Lisboa. O líder diz que esta opção que ele foi o líder que na pré-campanha mais arruadas fez, diz que não tem medo da rua
e que este é o momento de estar com os seus militantes, com os seseus apoiantes, trocarem ideias, se conhecerem. E, portanto, esta campanha está a ser muito diferente. Em termos de propostas, elas são já bastante conhecidas. André Ventura está a ser André Ventura. Mais do que propostas, André Ventura tem distribuído críticas e insultos, alguns bem duros, a todos os seus adversários políticos, especialmente a Pedro Nuno Santos, do PS, e a Luís Montenegro, do PSD. Repetiu já uma boa vintena de vezes que ambos os partidos são iguais. Tem críticas duríssimas para um e para o outro. Já chegou a dizer, inclusive, que os líderes dos dois partidos são o triplo fascismo dele. Portanto, imagina, né? Ainda assim, André Ventura, que diz que, embora diga que acredita que vai ganhar as eleições, continua a pedir um acordo com o Luís Montenegro e com os outros partidos de direita, não deixa de ser curioso, não é? Mas tem sido um festival de críticas e um festival de insultos. Em relação a propostas, ele promete resolver uma série de problemas, o problema da imigração, que ele chama, que diz que descontrolada, vai aumentar ordenados, vai aumentar pensões, que vai resolver os problemas da habitação, vai resolver os problemas da saúde, embora explique pouco como. Mas a verdade é que os militantes que têm aparecido, e não têm sido poucos, especialmente nos jantares comícios feitos em salões habitualmente onde se realizam casamentos e dormem salões, acreditam que tudo isto é possível, mas acreditam de facto piamente que as propostas que Ventura lhes faz e o que Ventura lhes diz, ainda que muito mal explicado, vai tudo acontecer. Quer dizer uma coisa, ele não tem tido rua, mas não lhe tem faltado gente, isto é um facto que é de assinalar. Porque em 4 dos sítios, nos jantares, ele teve em 3 mais de 300 pessoas para um jantar, e no outro, em Vila Real, teve cerca de 200 pessoas. O que não é pouca gente com um partido que tem 5 anos de vida. E este foi mais um Jornal de Campanha. Amanhã estamos de volta para o último da semana. Até lá. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.